Agora são 8 horas e 40 minutos, temperatura 4 graus nessa manhã de terça-feira, hoje dia 12 de maio, hoje é o Dia Internacional do Enfermeiro, isso mesmo. E a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Planetário para mais uma vez conversar a enfermeira aqui do município, né? Ela que é funcionária pública, trabalha aqui na Secretaria de Saúde do município de Espumoso, a Letícia Ravazio, para falar sobre a profissão. E claro, tem a Semana do Enfermeiro depois, né? Vai ter muitas atividades aí. E primeiramente a gente quer dar um bom dia, parabenizar por o seu dia, claro. E vamos primeiro fazer aquela pergunta básica e clichê que a gente faz para os profissionais quando é o dia deles, né? Comemorado, lembrado, observado o dia, né, do profissional. Como surgiu a enfermagem na sua vida, na vida da Letícia? Bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes, obrigada, né? Hoje então é o dia do enfermeiro, né? E aproveitando, estender os parabéns aí a todos os colegas enfermeiros, né? Não só da Secretaria de Saúde, mas do nosso município aí no hospital, enfim, clínicas, enfim, estender a todos, né? Essa profissão que ela encanta, né? E é árdua também no nosso dia a dia, né? A enfermagem entrou na minha vida. Eu, quando terminei o ensino médio, né, sempre quis fazer alguma coisa na área da saúde, né? E inicialmente queria entrar na área da medicina e não fui feliz, né? E aí entrei na área da enfermagem. Então foi uma segunda opção minha e me encantei, que nem diz outro, né? A gente se encanta, porque quando a gente gosta dessa coisa da área de saúde, do cuidar, do querer cuidar as pessoas, enfim, a gente se envolve, né? E hoje eu estou aí há 22 anos nesta profissão. Agora, em setembro, eu fecho 23 anos de enfermeira dentro das unidades de saúde do município, né? Então, é para quem gosta, né? Eu sempre digo que a enfermagem não é uma profissão que alguém está em dúvida se vai ser ou Sim. não, né? A pessoa tem que gostar, né? Porque é uma profissão que é essencial na área da saúde, né? Se tu parar para pensar, sem o enfermeiro ou nas unidades ou dentro dos hospitais, os serviços não funcionam, né? Então ela é a quem fica do lado, né? É quem cuida, a que está zelando pela saúde do seu paciente, né? Os médicos são prioritários, claro, prescreve, enfim, mas quem fica e executa são os enfermeiros, né? São os técnicos de enfermagem que estão aí apoiando e são os braços dos enfermeiros também, né? E como você falou, essa semana, né, que inicia hoje, dia 12, o Dia do Enfermeiro, que vai até o dia 20 de maio, é a Semana da Enfermagem, né? Então, no Brasil se comemora essa semana. Então, tem várias comemorações, municípios, enfim, o Brasil inteiro faz alguns trabalhos relacionados a isso, né? E nós, enquanto município, enquanto Secretaria de Saúde, né, também estamos desenvolvendo nessa semana a Semana do Cuidador, né? A jornada aí do cuidador. Então, a gente vai ter várias atividades, né? Então, amanhã a gente tem, por exemplo, uma palestra no plenarinho da Casa da Cultura, não só para a área de enfermagem, para todos os servidores da área da saúde, né? Falando um pouquinho sobre o tema que é da Semana da Enfermagem, mas que é um tema que na área da saúde cabe a todos, né? Sim. Que é sobre a ética e as políticas, né? Dentro da área da saúde, né? Então, que é uma coisa que é extremamente importante, né? Como trabalhar isso, a questão do paciente, a questão da ética, a questão de todas essas políticas que norteiam, né, a saúde dos pacientes, bem como os profissionais que ali estão, né? Então, a gente vai ter também no decorrer, nós vamos ter uma noite que é sobre primeiros socorros, né? Onde o meu colega enfermeiro Pierre vai estar aí, né, passando para a equipe e para todos os envolvidos. Pierre do SAMU, né? Isso aí. Para trabalhar, enfim, essa questão dos primeiros socorros, que eu sempre digo que aprender, a gente nunca sabe tudo, né? A gente está aí para aprender todos os dias, E né? trocar também, né? Isso. Tu pode estar aí 50 anos naquela profissão, Sim. mas sempre
você está aprendendo. E vai atualizando, vai surgindo, né? Hoje em dia a tecnologia a tecnologia está muito avançada, coisas novas vêm todos os dias, né? Então tu tem que estar apto a cabeça aberta para estar sempre avançando, para estar sempre aprendendo, né? A gente não pode estar engessado naquilo que acha que tem que ser só assim. Até né? Eu aprendi lá na faculdade fazer um curativo assim e tem que ser feito sempre assim. Não, né? São técnicas novas, são medicamentos novos, enfim, que tu tem que estar o tempo todo se atualizando, né? E isso é muito importante. E a comunidade também tem que saber que isso é importante, né? Que nem essa semana a gente vai estar fazendo isso. E em alguns momentos as unidades vão estar fechadas, por exemplo, para os profissionais estarem lá sendo capacitados, né? Tem pessoas que às vezes ficam bravos que o posto está fechado, que a unidade fechou antes, né? Mas isso também é importante, porque os profissionais precisam ficar atualizados. Tem pessoas que buscam isso fora do seu horário de trabalho, fazendo cursos, enfim, buscando por conta própria. Mas a secretaria ou, enfim, as empresas precisam fazer isso com seus funcionários, porque são técnicas, são coisas novas que vêm e que os profissionais têm que estar informados, têm que estar atualizados, têm que estar acompanhando essa evolução, né, essa globalização que vem, porque quem fica parado acaba se perdendo no tempo. Né? Então hoje tem que correr atrás da máquina, que nem diz outro, né? Então tem que estar sempre ligado, sempre acompanhando e sempre evoluindo com o que está surgindo, né? E são coisas boas, assim como tem coisas que não são tão importantes, mas tem coisas que são muito importantes, não só para nós, enfermeiros, técnicos, médicos, enfim, quem trabalha na área da saúde, mas para o próprio paciente. Né? São evoluções que vêm para melhorar a saúde do paciente. Né? Então, a gente tem que estar ali para tentar colocar em prática, né, determinadas ações, determinadas melhorias que vêm para que o paciente tenha uma saúde melhor, que ele reabilite mais rápido, né? Que esse é o intuito, né? A enfermagem está ali para cuidar, para reabilitar, né? Para fazer que aquele paciente recomponha sua saúde o mais rápido possível, da melhor forma possível, né? Então, esse é o intuito. E para isso a gente tem que estar ali junto, tem que estar cuidando, tem que estar zelando, né? E não é só cuidar do paciente, né? Hoje, ser enfermeiro, a gente atua na área administrativa também, né? Tem muita coisa burocrática, né? Então, é liderar a equipe, porque geralmente o enfermeiro é o ponto de referência da equipe. Né? O técnico precisa de alguma coisa, ele corre para o enfermeiro. O médico precisa ele corre para o enfermeiro. Então, acaba sendo a referência, né? Dentro de um posto de enfermagem, lá dentro do hospital, a referência é o enfermeiro. Ele confia a vocês, né? O cuidado, né? E dentro da saúde pública, nas unidades de saúde, a referência acaba sendo o enfermeiro também. Né? Então, é uma pessoa que tem que estar ali ciente, tem que estar íntegra, tem que estar, né, com a cabeça boa, né, para tomar as melhores decisões nas horas certas, nas horas mais calmas, mas também naquela hora do agito, naquela hora da emergência, né, pensando da melhor forma para a equipe, para os pacientes, né, e que tudo se resolva e que, como é que eu vou dizer, no final das contas, o intuito maior é que a saúde do paciente se reabilite, então que realmente isso seja feito, né. E que a equipe esteja sintonizada com isso, né? O trabalhar em equipe, a gente não pode trabalhar equipe, né? É a equipe todos têm que estar trabalhando no mesmo caminho, né? Na mesma linha de pensamento, né? Então, quando a gente fala nessa semana de enfermagem, em trabalhar todas essas coisas, é para que a equipe inteira esteja ciente e que todos trabalhem nessa mesma linha, né? Senão a gente não chega a um bem comum, né? A gente fica, como é que eu vou dizer, apagando incêndio. Sim. Toda hora apagando incêndio e tu acaba não conseguindo executar da forma melhor o que tem que ser executado, né? Eu quero ter, por exemplo, uma vacinação. Nós, da saúde pública, a gente trabalha muito com prevenção, né? A gente precisa ter a prevenção para que diminui, né, os casos de doenças, enfim, em geral, que são preveníveis, né? E se eu não tiver uma ação em conjunto com a equipe, a gente não chega a um bem comum. Eu quero vacinar 90% dos idosos. Todos os profissionais têm que estar envolvidos em captar, em fazer, em conscientizar aquele idoso para vir se vacinar agora contra a influenza, para nós ter lá 90% de vacinação dos idosos do nosso município. Então, é um exemplo simples, mas que a equipe precisa estar empenhada, não só quem cuida da vacina, né? Não só aquele que está na sala de vacina. Todos os funcionários têm que estar empenhados, têm que estar sabido, né, que precisa ser feito tais coisas, precisa de ter essa capacitação. Então,
É isso aí, né? Então, a enfermagem é algo que abraça, que acolhe, né? Enfim, né? É algo que encanta. Quem gosta, né? Que entra nessa profissão, acho que não sai mais. Quem passa mais tempo com o paciente são vocês, né? Somos nós. Né? Com certeza, seja em hospitais, clínicas, enfim, né? Na área da saúde são os primeiros também ali, né? Enfim. Isso, é a linha de frente. É a linha de frente. Né? É a linha de frente, né? Junto com outros profissionais, mas quem acaba batendo mais são os enfermeiros, os técnicos, né? É quem abre, quem fecha as unidades, né? É quem está ali o tempo todo com os pacientes, né? Muito bem. A questão, antigamente a gente via muito auxiliar de enfermagem, a pessoa que não teria um curso, uma formação, não sei como era feito o treinamento. Depois o técnico em enfermagem, aí segundo grau, fez um curso técnico e a faculdade, que é o curso superior que você tem na área de enfermagem. Esse curso de enfermagem, quanto tempo ele tem? Ele já vem de anos, foi um curso mais no jovem, enfim, porque antigamente a gente percebe, né, que as enfermeiras que eram, né, era uma opção. Até hoje a maioria é feminino, né? Mas antigamente era quase exclusivamente, era auxiliar de enfermagem, chamavam de enfermeira, mas depois foi se qualificando cada vez mais, né? Até chegar à faculdade. Ou a faculdade já existia, só o pessoal não trabalhava muito com eu acho que formados. A faculdade de enfermagem existia, só que era de mais difícil acesso, eu acho, né? E hoje em dia não, né? Uma faculdade de enfermagem tem mais acesso às pessoas, né? Só que ela tem um custo maior, né? E às vezes nem todo mundo consegue, né? Claro, tem as faculdades federais, né? Enfim, mas o auxiliar de enfermagem, tinha o auxiliar de enfermagem, iniciou-se com o auxiliar de enfermagem, né? E com o tempo isso foi evoluindo, né? Questões legislativas, né? E aí criou-se o técnico de enfermagem, aí por um tempo ficou o auxiliar e o técnico de enfermagem, e hoje a gente só tem o técnico de enfermagem. Claro, existem alguns serviços, ainda existe lá os auxiliares de enfermagem que tinha de antigamente e foi ficando, né? Sim. Na maioria das vezes esses se qualificaram, fizeram uma suplementação aí do técnico, né? E conseguiram o diploma de técnico de enfermagem. E muitos técnicos fizeram também a faculdade. E muitos técnicos fizeram faculdade de enfermagem e hoje são enfermeiros, né? A gente tem muitos isso aí, né? Sim. Tu começa com o técnico e vai gostando e vai se graduando, né? Até chegar ao enfermeiro. E assim foi. Hoje o auxiliar né? Muito pouco tem. Sim. Mas legalmente é o técnico de enfermagem e o enfermeiro, né? Então o curso técnico hoje é um período menor, acho que em torno de 2 anos, 2 anos e meio, 3, depende da escola que oferece o curso técnico, né? E a graduação em enfermagem, então a profissão de enfermeiro é em torno de 4 anos e meio, 5 anos, depende também da universidade que está dando o curso. Eu fazendo uma faculdade de enfermagem, eu posso fazer também as qualificações, enfim... Sim, tem as pós-graduações, especializações, mestrados, doutorados, né? E fazer as especializações. Hoje em dia tem todas as áreas, né? E, enfim, pode ser feito. Daí tem enfermeiros hoje que não atuam nessa linha de frente, como a gente chama, mais né? Administrativos. Em hospitais e unidades de saúde. Enfermeiros hoje que estudam, fazem essas graduações e acabam trabalhando na área docente, né? Acabam sendo professores de faculdade, ou de empresas, enfim, acabam se profissionalizando, né, nessa área de docência, né? Então, hoje em dia é um leque muito grande, né? Não se restringe só o atendimento hospitalar, ambulatorial, enfim, ou só a questão de cuidar de pacientes, né? Hoje em dia a enfermagem vai além disso, né? Abre muitos leques, né? E os cursos estão aí, oferecem, né? E vai da pessoa querer investir nisso, né? Com certeza. Querer fazer isso, né? Não é simplesmente chegar, ganhar o seu diploma e ficar ali, né? Como eu disse, a gente precisa estar em constante amadurecimento, a gente precisa estar buscando, a gente precisa estar estudando e ter essa educação continuada, né? E vai da pessoa buscar isso, né? Porque hoje tem as distâncias, não precisa ser necessariamente presencial, né? Então os cursos geralmente são à distância, né? E é isso aí. Né? Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente fechar com a sua profissão, né? A questão é, com certeza, você teve muitos desafios aí nesses 22 anos, 23 anos agora, né? Na profissão. Mas eu acredito que nenhum vai passar perto aí da questão do Covid-19. Queria que você tivesse uma ótica aí, né? Um testemunho aí, porque com certeza ali a coisa não foi, né?
Um desafio, acho que para todos, né? A gente não tinha ainda... Claro, a gente teve influenza, Sim, teve outras vários, coisas, mas nada... Se compara. Nada comparado, né? Foi uma coisa assim que veio muito rápido, né? E era uma coisa que todo mundo desconhecia, né? Então a gente ficava apavorado, ao mesmo tempo a gente dizia, mas não pode ser tudo isso, mas tinha o medo, né? Então foi algo assim que realmente marcou para a vida, né? Porque além do profissional que a gente também era um ser humano, né? Sim. A gente tinha família, tinha filhos, e a gente tinha essa preocupação, né, de cuidar dos outros, mas também estar cuidando daqueles que estão do nosso lado, né, da nossa família. Então, de não levar para casa aquilo, porque como a gente não parou, quanto muitos, né, ficaram com seus serviços parados, semanas, enfim, que, né, ficaram em quarentena, vocês não tiveram Nós isso? não tivemos, a gente teve que trabalhar, a gente teve que atender, né, e inclusive foram feitos turnos estendidos, a gente trabalhava manhã, tarde, às vezes de noite, até umas horas, para conseguir atender as pessoas que não conseguiam vir de dia, né, e aquilo realmente foi uma loucura, né, então acho que coube para nós pensar, né, serviu para a gente pensar e ver o quão importante, né, é a saúde das pessoas e é essa profissão não só do enfermeiro, mas da saúde em geral. Aqueles que buscaram uma solução, né, para que terminasse isso, né? Então, aqueles que ficaram noites e dias trabalhando para também botar um fim, né, nesse Covid. E que graças a Deus foi rápido, né? Com certeza. Mas a gente viu que o trabalho é esse, né? É o cuidado, é disseminar a informação, né? Então a gente viu que no Covid foi isso, é disseminar a informação, ver que foi importante, foi algo preocupante, mas que todos juntos fazendo a mesma coisa se resolvia, né? Então, que era aquele cuidado básico, né? É uma doença respiratória, então a pessoa está doente, tem que cuidar, usar máscara, ou enfim, em casa, se cuidar mais para não passar para os demais, né? Então, aquela conscientização que foi de todos e que juntos, trabalhando, né? Se chegou a um bem comum e se resolveu, né? Mas que marcou para a vida, né? Vocês passaram por tudo isso, né? Por isso que eu quis trazer aqui. Agora eu vou falar assim a questão das testagens rápidas que a gente tem disponível hoje no município para a gente fechar aqui. A gente tem vários testes rápidos, Sim. né? Que são executados pelos enfermeiros também. Sim, esse tem que influenza, temos HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, né? O da dengue também. Então, são, hoje em dia, assim, várias testagens. Os principais, a gente vai falar aí que esses aí, os principais. Todos são importantes, né? Mas são os principais. Que nem hoje, né? Na situação que a gente está de frio e coisa, é a influenza, né? A gente tem feito teste de influenza todos os dias, nem sei quantos testes. E os índices, como é que estão sendo? Hoje a gente está com um surto, dá para se dizer assim, de influenza A, né? Sim. Muita influenza A. Então, assim, de cada 10 pessoas que a gente testa, 8 dá para se dizer que dá influenza A. E muitos são assintomáticos? A maioria é sintomática. Assintomático. Então tem que ter cuidado, que aí isso. Eu posso estar aqui, não, um pouco passo para você, sem querer, claro. Ninguém quer. Os adultos, no geral, assim, é mais aquela dor no corpo, mas é uma dor no corpo que as pessoas buscam o serviço porque é anormal, né? E a febre, né, persistente. E aí outros sintomas gripais que são comuns, é a coriza, espirros, tosse, né? Mas o mais gritante, assim, é a dor no corpo, né? E a febre. E a questão daí, agora tem influenza, não para nunca o serviço de vocês, né? Não. Claro. E aí teve a dengue também, né? Como é que tá a situação da dengue? A dengue, graças a Deus, a gente Chegou conseguiu agora. contornar, né? Então, junto aí com a equipe de endemias, a gente conseguiu dar um contorno bem importante, né? Baixou, assim, consideravelmente os níveis de ovos e larvas que a equipe foi encontrando no decorrer aí desse período, né? Mas foi, assim, um trabalho bem árduo, né? Então, parabenizar aí a equipe das endemias, que foram eles, junto com os agentes de saúde, né? De casa em casa, de sol a sol, né? Passando lá os venenos, enfim, detetizando, virando potinho, entrando nas residências, e aí a gente conseguiu passar por esse período, claro, ainda não acabou, a gente tem até final de maio, que é o período crítico da dengue, mas, enfim, com esses frios e coisa errada, diminui, porque o pessoal fica mais agasalhado, não tem muito onde o mosquito pegar, e ele também, pelo frio, acaba se escondendo mais, né? Mas a gente teve aí, então, 2 casos positivos, né? Um que foi aqui do município mesmo, outro foi fora, e a gente só soube que foi notificado em outro município, né?
E os outros foram suspeitos e foram descartados porque nos exames de LACEN encaminhado a Porto Alegre deram negativo. Então, graças a Deus, né, a gente tem que só agradecer, né, a gente não teve um surto aí, nenhuma epidemia aí da dengue, porque os índices de mosquito e de larvas eram gritantes no nosso município, né? Mas a gente conseguiu contornar isso, tá? A gente realiza ainda, né? Então, é uma testagem que a gente faz conforme necessidade, pedido médico, né? Sim. Sempre é importante as pessoas saber que os testes a gente tem, mas fora os testes de HIV, sífilis, hepatite B e C, que a pessoa pode ir lá e agendar se tem interesse de fazer, porque estão relacionadas às doenças sexualmente transmissíveis. Então, se eu tive uma relação desprotegida e quero fazer em 30 dias, posso ir lá e marcar e fazer, né? Influenza e dengue, geralmente, passa por uma avaliação médica ou de enfermagem para ver a necessidade de fazer. Porque a gente precisa ter tantos dias de sintoma para poder fazer o teste. Não basta eu acordar, tive febre esta noite, ou espirrando, vou lá e vou fazer o teste. Porque esses testes custam, e não é pouco. Se tu for fazer um teste hoje particular numa farmácia, em torno de R$70, R$80, né? Então, para nós também tem um custo. E chega essa época, os fornecedores diminuem, porque é muita procura. Então, às vezes, a gente demora para conseguir os testes por essa logística, né? Então, as pessoas têm que passar por essa avaliação. Tem gente que briga, que quer ir lá, eu quero testar porque amanheci com febre, porque o fulano estava com influenza, eu também estou. Pode até ser que seja, mas a gente precisa dar esse período de 24 horas, 48 horas, para poder fazer um teste e ele realmente dar um positivo, porque senão ele vai dar um falso negativo e às vezes a pessoa está com influenza e não vai ser medicada ou ter a prescrição médica de acordo com o que ela tem. Né? Então, isso tudo a gente tem que avaliar, isso tudo a gente tem que pensar, a gente tem que estar maduro para tomar decisão. Tem pessoas que entendem, tem pessoas que não entendem. Qual que é o tempo de incubação do vírus, enfim? É em torno de 3 a 4 dias. 3 a 4 dias, então tá aí, né? Tem que se respeitar. Aí, às vezes, a pessoa que nem você falou, daqui a pouco eu tô aqui, já tô, né? Mas até o teu sintoma, né? Você tá aí, tá? E hoje influenza não tem protocolo, não é que nem o Covid, né? Sim. O Covid tinha um protocolo, isolava isso e aquilo. E a influenza não, a influenza ela é uma influenza, é uma gripe, né? O protocolo é como para qualquer outra gripe. Tem que ter avaliação médica. Se os sintomas estão muito acentuados, muito grave, vai ganhar um atestado de 2, 3, 4, 5 dias, conforme o médico achar que deve, né? E se ele achar que não, que os sintomas são leves, vida que segue, vai trabalhar e vai para a escola, enfim, é isso aí, né? Então as pessoas acham, tô com influenza, eu vou me dar... Não. Dá um atestado de 10 dias aí. Não. Hoje tem que ter avaliação Aproveitadores médica. Tem tudo, né, Letícia? Daqui a pouco tá bem, tem um sintoma, só dor no corpo, vai ganhar um medicamento lá e vai trabalhar, vai para a escola, né? Então não necessariamente vai receber o atestado, depende da avaliação do médico. Né? Eu acho que sou um dos profissionais, isso eu falo com orgulho de esses meus 25 anos que eu tenho, né, na vida, que eu trabalho, já estou com carteira assinada, não só aqui, 25 anos eu tenho de INSS, vamos falar assim, contribuição. Até hoje eu não coloquei nenhum atestado médico. Já fui trabalhar de arrasto, já fui com garganta, com febre, com amidalite, com várias coisas, mas não deixei o trabalho de lado, porque a gente sabe o que é importante pra gente, né? É importante, quando tu se tu sabe a importância que deveria ter ficado, mas nunca fiquei. Dentro do teu trabalho, né? Tu vai dizer, não posso, né? Então é isso aí, claro que às vezes quando precisa, realmente precisa. Se tu tiver mesmo... Mas às vezes quando tem condição, né? Acho que as pessoas... Mas nem todo mundo tem esse pensamento. Com certeza. Né? Muito obrigado, Letícia, pela sua presença aqui no estúdio da Rádio Planetária. Hoje é o Dia do Enfermeiro, parabenizando a você em nome, né, a todos os outros profissionais da área aí, todos os enfermeiros. Né? A gente fecha o programa de hoje, Giro a Notícia, vem aí Delmar Espíndola na sequência com o Show da Manhã, passamos um pouquinho, mas o assunto é interessante, né? Agradecendo mais uma vez. E vida que segue, procure aí, né, nossos postos de saúde, caso você necessite mesmo, né? Vamos diminuir a fila, né? Vamos ter essa consciência que tem muita gente, às vezes, atrás de você na fila que realmente está precisando, né? Isso é feito uma triagem, claro que é feito tudo isso, mas enfim, né? Vamos lá. Seguimos em frente e amanhã a gente volta nesse mesmo horário, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã, com informação no seu rádio, aplicativo e site, claro, também no nosso Facebook e YouTube da Rádio Planetária. A todos um forte abraço, uma ótima terça-feira.